sessão plenária desta quarta-feira, os parlamentares aprovaram um projeto dos deputados Edson Albertassi, Flávio Serafini e Valdec Carneiro, que facilita a contratação temporária de professores indígenas. O novo texto foi construído com base em antigas reivindicações dos povos indígenas, que foram recebidos na Alerj 3 vezes para discutir a proposta com os deputados. O projeto reduz o tempo em que o cargo precisa ficar vago antes da nova contratação. A Constituição prevê um prazo de 1 ano. Os parlamentares reduzem para 1 mês. A medida atende às necessidades dos alunos, já que existem poucos professores preparados para o cargo. A proposta segue para a sanção do governador. Essa matéria mexeu com o meu coração. Eu acho que eu não conhecia, e quando tive a oportunidade de ver que projetos estavam guardados há 20 anos, 10 anos, eu fiquei apavorado. E aí usei o termo desengavetar, né? Foram 2 projetos que para eles são muito importantes: a criação da carreira de professor indígena, a diminuição do interstício para a contratação do professor em caráter temporário. A gente tem agora a condição do governo nomear efetivamente o Conselho Estadual de Educação Indígena. São 3 propostas que nasceram aqui dessa audiência pública, um grande debate. Eles estavam descrentes, a comunidade indígena não acreditava mais no governo, não acreditava mais no parlamento, e a gente conseguiu colocar brilho nos olhos deles, a gente conseguiu dar esperança a eles, e eu fiquei muito emocionado e muito feliz por essa conquista. É um projeto, em primeiro lugar, que impõe a redução do tempo de interstício na contratação dos professores que são contratados por tempo determinado. Esse intervalo era de 12 meses, o que prejudicava muito o trabalho pedagógico, produzia uma quebra muito grande. E agora esse interstício foi reduzido bastante para até 30 dias. Portanto, essa solução de continuidade, quando houver, será muito pequena e certamente impactará muito pouco o processo pedagógico. Os bancos que têm exclusividade no recebimento de taxas, tributos e impostos estaduais podem ser obrigados a imprimir as guias de recolhimento para os clientes. O projeto do deputado Dica foi aprovado e depende da sanção do governador para se tornar lei. Aquelas pessoas que vão à instituição bancária e querendo pagar os seus tributos naquele banco, naquela instituição, ainda tem que se deslocar para um local como, por exemplo, a Lan House, para emitir a guia para efetuar o pagamento naquele banco, e essa instituição financeira adquirir lucros, cobrar tributos, ter vantagens sobre esse mesmo contribuinte. Ou seja, ele, além de pagar o tributo, ainda tem que trabalhar para o banco. E com isso, nós estamos criando uma facilidade, obrigando o banco a fazer um serviço que é dele, facilitando a vida do contribuinte. Outro projeto aprovado determina a destinação de espaços nos hospitais públicos para a criação de bibliotecas. O acervo será formado por doações. A matéria do deputado Rosenberg Reis segue para a análise do governador. Eu vou muito em hospitais fazer visita. Eu fico vendo aquelas pessoas que têm que fazer ainda um pré-operatório, que ainda leva de 3, 4, 5, até uma semana, fica dentro do hospital, ociosa, sem poder o que fazer. E muitas das vezes está na emergência que não pode ter acompanhante. Alguém tem que acompanhar essas pessoas. Quem vai acompanhar? Vai ser o livro, vai ser a leitura. Então nós temos que incentivar a leitura dentro dos hospitais. Todos os hospitais têm espaço para isso. Não vai ter custo nenhum. Todo mundo na sua casa, eu faço um apelo aqui agora, que pega aquele livro que não está lendo mais, que já leu, que encaminhe agora os hospitais para as futuras novas bibliotecas, que, se Deus quiser, o governador vai sancionar essa lei, que é uma lei inteligente, é uma lei que tira a ociosidade daquelas pessoas e ainda aplica a leitura a todos que precisam, que a leitura é muito importante. Já o deputado Flávio Bolsonaro quer permitir que os servidores públicos ou militares possam ter a jornada de trabalho reduzida para cuidar de familiares com necessidades especiais permanentes. A proposta retorna ao plenário para a segunda discussão. Um direito ao servidor público de ter a sua jornada reduzida à metade, para que possa tomar conta
por aquela pessoa com deficiência pela qual ela é legalmente responsável. O Estado poderá ter um programa de microcrédito para pequenos produtores agrícolas, artesãos e microempreendedores individuais. Projeto dos deputados André Siciliano, André Lazzaroni, Edson Albertassi, Iranildo Campos e Paulo Ramos e dos deputados licenciados André Correia e Gustavo Tutuca foi aprovado e retorna ao plenário para nova votação. A venda de aparelhos que permitem a reativação de celulares, o chamado e-mail, vai depender da autorização da Polícia Civil. Quem descumprir a regra poderá ser punido. A matéria do deputado André Lazzaroni foi aprovada e retorna ao plenário para a segunda discussão. Esses aparelhos, para serem vendidos, terão que ter autorização da Polícia Civil e a Polícia Civil vai saber então quem tem esse aparelho para poder coibir esse tipo de ato criminoso que vem acontecendo, infelizmente, na nossa cidade, no nosso estado. Já o deputado Átila Nunes quer alterar a lei que reserva lugares nas salas de espetáculos para pessoas com deficiência. O objetivo é ampliar o benefício também para os estádios e ginásios poliesportivos. A proposta foi aprovada em primeira discussão. Na verdade, a gente quando pensa em deficiência, você pensa no ônibus, né, no transporte público, nas barcas e tal, mas você nunca pensa, por exemplo, no cinema. Raramente você pensa num estádio de futebol, agora com o negócio da Olimpíada. Você fica imaginando o seguinte, como é que um cadeirante chega para assistir uma competição. Então, o objetivo é esse, é você garantir a reserva de espaços para as pessoas com deficiência. Os eventos privados que contarem com segurança particular deverão divulgar informações sobre a empresa e seus vigilantes. Quem descumprir a regra poderá ser multado. O projeto da deputada Marta Rocha foi aprovado e precisa ser discutido mais uma vez pelo plenário. Se nós exigimos que o policial militar ostente um adesivo com seu nome e se exigimos que o policial civil porte, o seu distintivo, nada mais lógico e coerente do que exigir isso também das empresas. Então esse projeto ele tem a finalidade, em primeiro lugar, de dar transparência. O servidor da empresa privada de vigilância vai ter a sua tarja com seu nome e vai ser identificado. E, por outro lado, a gente vai coibir essa questão da vigilância clandestina. No expediente final, o deputado Anderson Nogueira convidou os jovens para o lançamento da 10ª edição do Parlamento Juvenil na próxima sexta-feira na Alerj. A gente está muito empolgado com a 10ª edição do Parlamento Juvenil. Entre as novidades, a gente tem um projeto paralelo que é o concurso cultural para a escolha do Parlamento Juvenil, onde qualquer aluno da rede estadual de ensino poderá participar premiando a escola e premiando também os 3 primeiros colocados. A gente vai ter a cápsula do tempo, agregando a 10ª edição do Parlamento Juvenil às comemorações dos 90 anos do Palácio Tiradentes. Prosseguiremos com as visitas culturais, a visita ao governador, com os cursos que ajudam na capacitação profissional e na inserção no mercado de trabalho desses alunos. E essa é outra novidade, é a visita a projetos sociais para que eles possam ter um momento de convivência e depois compartilhar essas experiências com os demais. A deputada Ana Paula Rechuan agradeceu a doação de recursos da Alerj para a conclusão das obras do Hospital Regional do Médio Paraíba, no sul do estado. É um hospital que vai atender 12 municípios, ou seja, 1 milhão de pessoas, e que vai mudar a história do atendimento naquela região, que é um hospital que vem atender alta complexidade, média complexidade, vem oferecer serviços que nós não temos na região. Então nós agradecemos muito a sensibilidade da casa, do presidente, que mais uma vez está tendo esse olhar para o interior e para a vida das pessoas que estão aí nas estradas, para lá e para cá, com as dificuldades de atendimento em saúde. Então nós até convidamos a quem estiver nos ouvindo, estaremos lá na segunda-feira às 14 horas no próprio Hospital Regional, que a obra dele está praticamente pronta. Falta 7% da obra para ser concluída e o objetivo é que até julho as obras estejam prontas. O deputado Jânio Mendes defendeu a moratória da dívida do Estado com a União. Sem esse passo fundamental, nós não conseguimos o equilíbrio financeiro e fiscal do Estado. É fundamental que essa moratória seja negociada. O Rio de Janeiro já deu uma grande contribuição para a nação. Hoje o Rio sofre em razão da conjuntura política e econômica nacional e é preciso que se tenha esta conciliação.
O Rio que é vanguarda, o Rio que foi capital do Império, que foi capital da República, que ajudou a construir esse país, não pode passar pela agonia que está passando.